Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meus irmãos, Deus abençoe vocês. E olha, você acabou de meditar nesses dias com a irmã Maria Raquel, o conhecimento de si. Isso é maravilhoso. Às vezes parece difícil, né? Olhar para dentro de si, reconhecer a nossa miséria, a nossa pobreza, mas aquele que tem coragem de olhar para si e ver sua pobreza, começa a experimentar a misericórdia de Deus, porque ele se inclina sobre os pequeninos, aqueles que se humilham, Deus exalta. Então foi bom você meditar sobre isso, e às vezes dói um pouco olhar para dentro de nós, ver tudo que o pecado fez em nós, mas agora é o momento de elevar os olhos, não olhar para a nossa miséria, mas olhar para cima e perceber que nós temos uma mãe, um presente que Deus nos deu para auxiliar, o refúgio dos pecadores para nos socorrer, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para auxiliar os filhos necessitados. Então, hoje nós iniciamos um novo módulo, um novo bloco de formações, podemos dizer assim, sobre o conhecimento de Nossa Senhora. Oh, coisa maravilhosa! Meditar sobre a mãe, né? Claro, São Bernardo diz, de Maria nunquam satis, nunca se fala o suficiente de Nossa Senhora. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai tentar transbordar aqui esse amor pela Mãe do Céu e esse amor que a Mãe do Céu tem por nós. Primeira pergunta, quem é Maria? Oh, que pergunta difícil de responder e ao mesmo tempo que pergunta maravilhosa de se meditar. Quem é Maria? São Luís vai dizer que até os anjos perguntam uns aos outros, quem é essa? Como está no Cântico dos Cânticos, capítulo 6, quem é essa que surge como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é essa? Quem é essa? Até os anjos se admiram e não conseguem penetrar até o último instante, e não conseguem penetrar em plenitude. Quem é Maria? Nem ela própria, que disse, o Senhor fez em mim maravilhas, nem ela consegue abarcar, nem compreender toda a plenitude do que Deus fez nela, porque no céu nós não abarcamos Deus inteiramente, mas sempre estamos mergulhando nesse infinito de amor que é Deus. Então, quando nós vamos meditar sobre quem é Nossa Senhora, temos que entender como São Luís começa, já no início do tratado, explicando. Diante de Deus, Nossa Senhora é menos que um átomo. Nossa Senhora é nada. Nossa Senhora é como nós, criatura. Então, ela não existe eternamente, só Deus é eterno. Eterno significa que não teve princípio, que não vai ter fim. E nós tivemos princípio, mas não teremos fim. Estaremos no céu para sempre, com Jesus e com Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora, como nós, ela é criatura. Ela é um pensamento de Deus. Ela é um estalo de Deus, um desejo de Deus que foi correspondido. Deus deu livre-arbítrio. Todos nós somos um sonho de Deus, um plano de Deus. Podemos dizer o sim ou podemos dizer o não a esse plano. E Nossa Senhora disse o sim. A grande diferença é que Nossa Senhora é sim uma criatura. Claro, nós não prestamos o culto de latria, de adoração a ela. Ela é uma criatura, mas nós a amamos e a louvamos, honramos e veneramos. Por quê? Porque mesmo sendo criatura, ela se abaixou, se inclinou para os planos de Deus. Quando Deus disse que ela seria rainha, que ela seria mãe do Senhor, mãe de Deus, ela se abaixou e disse, eu sou a escrava do Senhor. E Deus que eleva os humildes, elevou Nossa Senhora mais alto do que qualquer outra criatura. Você pode ver no cartãozinho que aparece aqui em cima, sobre a revolta dos anjos. Vai dizer o ódio que Satanás tinha por Nossa Senhora. Ele queria se elevar até acima dos anjos e Nossa Senhora se abaixou, pois ele foi humilhado e Nossa Senhora foi exaltada, acima de todas as criaturas. Eu gosto muito de uma frase do Papa São João XXIII, que diz assim, assim como Maria não podia gerar nada maior do que o próprio Deus, Deus que é todo-poderoso, não poderia criar uma criatura mais perfeita do que a Virgem Maria.
Isso é magnífico, meus irmãos. Eu quero contar para vocês um breve testemunho da minha vocação até, né? Quando eu conheci a Madre Kelly, eu já estava buscando há muito tempo a vocação e ali, no carisma do Instituto Hesed, eu vi que aquilo que eu buscava há anos encaixava com a minha história de vida e com os planos de Deus para mim. Mas o primeiro contato que eu tive com a Madre Kelly no Maracanãzinho, aquela multidão de gente, muitos louvores bem agitados, os jovens, e de repente a Madre Kelly foi cantar ela apareceu e foi cantar aquela música, Shema Israel, né? Ouve Israel. E de repente aquele barulho todo, e a Madre Kelly parou e disse, silêncio, aquela agitação, silêncio. Todos foram silenciando, aquele estádio todinho silenciado. E ela disse, podem sentar se quiser. Todo mundo sentou, ficou um silêncio absoluto. E a Madre começou a explicar sobre o silêncio. Ela perguntou qual é o primeiro mandamento da lei de Deus. E as pessoas disseram, amar a Deus sobre todas as coisas. Ela disse, sim, mas nós lá no Instituto estudamos o hebraico, na época estudava, né? E a palavra de Deus em Deuteronômio 6 diz assim, ouve Israel, Shema Israel, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A primeira ordem de Deus, a Madre Kelly explicava, é ouvir, silenciar. Como naquele episódio de Lucas 10, que Maria Madalena estava aos pés do Senhor e Marta, perturbada, servindo, e reclamou, mestre, mande ela trabalhar comigo. E Jesus disse, tu estás inquietas com muitas coisas, Marta. Só uma é necessária. Qual é necessária? Significa que não precisa trabalhar? Precisa sim. Mas primeiro ouça o que o mestre pede para você fazer e depois obedeça. Primeiro mandamento, primeira ordem de Deus, ouça o Senhor. Aprende a rezar, aprende a silenciar. E a Madre Kelly dizia assim, Shema Israel. Esse Shema, ouve. Nossa Senhora é o próprio Shema. Ela é o próprio silêncio, onde a palavra foi pronunciada, a palavra eterna do Pai, onde a palavra se encarnou. Nossa Senhora é o vazio, é o silêncio. Você acha que o silêncio atrapalha a palavra de habitar? Você acha? Para de fazer silêncio, faz barulho, porque esse silêncio está atrapalhando de eu pronunciar o que eu quero dizer. Não, ao contrário, quanto maior o silêncio, mais fácil de entender, de ouvir a palavra de Deus. E só nela a palavra de Deus habitou primeiro no coração, mas só nela a palavra habitou na carne. Ela gerou o verbo eterno de Deus. E por isso hoje nós podemos receber a carne de Jesus na Eucaristia, se unindo a nós, porque nela foi gerada a palavra. Ela é o silêncio. Como assim o silêncio? Ela esvaziou-se de si mesma. Ela disse, faça-se somente a tua palavra. Faça-se a tua palavra. E a palavra se fez carne. Como no faça-se da criação, Deus disse, faça-se a luz, faça-se a criação toda. E tudo foi criado. Quando Nossa Senhora deixou o tudo de Deus agir nela, disse, faça-se a tua palavra. A palavra nela habitou, se fez carne para a nossa salvação. Nossa Senhora, meus irmãos, é o silêncio. Jesus é a palavra. Nossa Senhora é o vazio. Deus é aquele que preenche completamente. Imagina um copo. Tem um copo e esse copo está vazio. Eu quero colocar algo muito precioso, talvez um vinho muito caro, muito delicioso, né? Mas se tiver sujeira, se tiver areia, se tiver outra coisa que azedou o copo, por exemplo, ou algum outro conteúdo, o vinho vai se estragar, né? Ao contrário, se estiver vazio, ele pode habitar tranquilamente. Então entenda que nunca o vazio vai atrapalhar de Deus preencher. Nunca o silêncio vai atrapalhar da palavra agir. E Nossa Senhora é esse silêncio da nossa alma, esse esvaziar-se de nós mesmos. Por isso não temas receber Maria, disse o anjo a São José. Ele estava com medo, ele não sabia de quem era aquela criança, Nossa Senhora grávida. Quanto sofreu São José, sem entender o mistério de Deus, e ele ia fugir, ia sofrer o resto da vida. Ele amava tanto a Virgem Maria, mas o anjo diz, não temas receber Maria na tua casa, não temas. E o anjo diz para você hoje, não tenha medo de amar muito Nossa Senhora. Santa Teresinha vai dizer assim, não tenha medo de amar muito a Mãe do Céu, não. Você nunca vai amá-la como o coração de Jesus ama. Você nunca vai amá-la como ela merece. Santa Teresinha também dizia assim, eu sou mais feliz do que a Mãe do Céu, porque ela não tem
Maria Santíssima, a Mãe do Céu, para amar. E eu tenho. Né? Então, Nossa Senhora é tão perfeita assim, porque Deus quis dá-la como um presente para nós. Eis aí a tua mãe. Também João não teve medo de receber Maria. Recebe, João, ela é a tua mãe. E tu és o filho dela. E diz a palavra, daquela hora em diante, o discípulo amado acolheu a Virgem Maria consigo, no seu coração, na sua casa. Por isso não tenha medo de amar Nossa Senhora. Ela é a única criatura plenamente transparente a Deus, a Imaculada. Você pode se apegar à Virgem Maria sem medo. Você pode se afeiçoar a ela, se entregar a ela como o próprio Deus fez. O próprio Deus se entregou. O Pai entregou seu Filho unigênito aos cuidados dela. E ele, Jesus, Deus feito homem, precisou dela para poder receber vitaminas, receber o sangue, receber a vida humana, não é? Precisou depois aprender a amamentar, se alimentar com ela. Precisou aprender a andar, aprender a falar. Deus se entregou todo a Maria. E Ele pede que nós o imitemos, porque Ele é o caminho. Então vamos imitar Jesus nessa entrega a Nossa Senhora. Não tenha medo de se entregar na criatura mais perfeita que Deus criou. Sabe por quê? Criou para você, porque você precisaria desse auxílio oportuno. E outra coisa sobre a Virgem Maria que é importante você saber. Ela, Jesus é o mediador, o único mediador de todas as graças, mas ela é medianeira. Entre Deus e os homens está Jesus, o único, mas é ela que nos dá Jesus. O coração de Jesus é a fonte da onde brota a salvação, esse rio de água viva que traz a salvação para todos, mas é ela quem distribui. Um exemplo é quando Nossa Senhora visita sua prima Isabel, com o menino Jesus bem pequenininho, apenas um embrião no seu ventre. Apenas ela saúda Isabel e o menino fica cheio do Espírito Santo. Estremece, salta de alegria no ventre de Isabel. E Isabel, cheia do Espírito Santo, diz a Bíblia, dá um grande grito. A Bíblia diz que não foi um grito, foi um grande grito. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Da onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Nossa Senhora foi o canal da graça. Quem santificou João Batista e Isabel foi Jesus, menino, mas foi por meio da voz, da presença, da visita da Virgem Maria. Jesus quer derramar as graças em nós por meio de sua mãe. Ela é a medianeira de todas as graças. E quando Isabel louvou Nossa Senhora, ela atribuiu tudo a Deus. Ela diz, minha alma engrandece o Senhor. Sempre que nós amamos e louvamos a mãe, ela faz isso. Remete tudo a Deus que fez tudo nela. Mas também ela diz, por isso todas as gerações vão proclamar esse louvor que você proclamou, Isabel. Todas as gerações vão dizer que eu sou feliz, que eu sou bendita, que eu sou bem-aventurada. As traduções podem ser diferentes, mas o sentido é esse. Todos me proclamarão feliz, bendita. E nós rezamos essa oração, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Milhões e milhões e milhões de pessoas rezam diariamente, sem cessar, desde o início do cristianismo até hoje e até a vinda de Jesus. Vamos louvar Ele lá no céu, louvar eternamente a nossa mãe, louvar a Deus por ter nos dado um presente tão grande. Mas alguém pode pensar, por influência protestante, irmão, louvar Nossa Senhora, o louvor não é devido somente a Deus, o louvor como Deus é devido somente a Deus. Mas louvar uns aos outros não é errado, louvar uma atitude correta. Vamos ler na Sagrada Escritura? Você pode, por exemplo, abrir em 1 Coríntios 11, e São Paulo vai dizer assim, dito isto, não posso louvar-vos. No versículo 17, 1 Coríntios 11, 17. E depois, no 22, ele vai dizer, que direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto eu não vos louvo. São Paulo está dizendo que essa atitude não é louvável. Existem atitudes louváveis e nós podemos louvar os nossos irmãos, sim. Então, como nós fazemos com os santos e muito mais a Mãe de Deus. Vou dar um outro exemplo. No livro de Judite, vai dizer que o louvor dela nunca vai ser esquecido no povo de Israel. Outra passagem no final do Salmo 44 vai dizer que o teu louvor nunca sairá dos lábios dos homens.
No livro dos Provérbios, no final, no último capítulo, vai falar da mulher sábia. E no final vai dizer, seus filhos se levantam de manhã para proclamá-la bem-aventurada, para louvá-la. E no finalzinho do Provérbios vai dizer assim, a beleza é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Então, meus irmãos, são muitas passagens que vai dizer que Nossa Senhora é, sim, digna de louvor. Não como divindade, de modo algum. Nós prestamos culto de adoração só a Deus. O que é adorar? É reconhecer, tu és o meu Criador. Tu és a origem de tudo. Eu vim de ti, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o tudo. E eu sou o nada. Nossa Senhora não é Deus, não é o tudo, mas ela é a criatura plena da graça de Deus, que foi dada como mãe. Então nós a amamos, a louvamos. E para que você não fique com nenhuma dúvida sobre isso, São Luís vai citar um outro santo no tratado chamado Santo Antonino, que vai dizer assim, tudo aquilo que se atribui a Jesus, a Deus, por natureza, se atribui a Nossa Senhora por graça. Então Nossa Senhora é toda poderosa? Não. De modo algum, ela é criatura, mas tudo que ela pede a Deus, ela consegue. Então os santos dizem que ela é toda poderosa por graça, ou onipotente por graça, porque tudo que ela pede a Deus, Deus concede. Uma vez Santa Brígida teve a visão da Santíssima Trindade, recebendo Nossa Senhora no céu e dizendo, ó, tu és a glória da nossa criação, tu és a nossa obra-prima. E Deus diz assim a Nossa Senhora, assim como tu na terra nunca negaste nada aos nossos pedidos, é justo que aqui no céu ela está totalmente conformada com a vontade de Deus, mergulhada em Deus, submissa a Deus, perfeita adoradora. E Deus diz, é justo que aqui no céu nada nós te neguemos. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Ela é onipotente por graça, quer dizer, ela não é onipresente, ela não está em todo lugar, mas em todo lugar que ela pede a Deus para estar, ela estará. Ela não é onisciente, mas tudo que ela pedir a Deus que mostre a ela, Deus mostra. Ela não é onipotente, mas tudo que ela pedir ao Senhor, ela alcança. Uma vez uma jovem dizia assim, irmão, numa universidade eu dava uma formação sobre Nossa Senhora, como é que Nossa Senhora pode ouvir a oração de milhões de pessoas? Ela tinha um celular dela perto dela, eu disse, você tem aí o seu celular e você recebe as mensagens, muitas e quase ao mesmo tempo você responde todo mundo. Fique sabendo que o celular de Nossa Senhora é muito melhor do que o seu, né? Para dizer que é muito pequena essa preocupação. Se ela já está na glória de Deus, meus irmãos, ela participa da vida de Deus, na glória. Então saibam que Nossa Senhora não está dormindo, como dizem alguns protestantes. Como é que Nossa Senhora está dormindo? Se Elias e Moisés estavam bem acordados, falando com Jesus, né? E uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, ora, como é que dizem que Nossa Senhora não pode aparecer? Moisés e Elias só são sócios da empresa. Ela, Nossa Senhora, é a mãe do dono. Então, como eles podem aparecer e ela não pode? Né? Como ladrão, um bandido, um malfeitor, né? Quem era preso na cruz, morto na cruz, não era um ladrão comum, era uma pessoa que fez muita ruindade. Na misericórdia de Deus ele foi salvo e Jesus prometeu que naquele dia ele estaria no paraíso e Nossa Senhora está dormindo. Como é que Jesus diz em Mateus 22, quando os saduceus não acreditam na ressurreição, Jesus diz, vocês erram muito, porque não entendem a Sagrada Escritura. Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Isso está na passagem da sarça ardente, quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, porque todos estão vivos para Ele. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E São Paulo, em Filipenses 1:23, ele diz, eu queria logo morrer para me encontrar com Cristo. 2 Coríntios 5, ele vai dizer a mesma coisa. Em várias passagens, a carta aos Hebreus vai falar no capítulo 11, todos do Antigo Testamento não tiveram céu, mas nós temos o céu. João 6 vai dizer, quem come desse pão e bebe desse vinho, jamais vai morrer, vai ter a vida eterna. Em João 11, quem vive e crê em mim, jamais morrerá. E Nossa Senhora está dormindo, meus irmãos. É pouco conhecimento da Sagrada Escritura, da história da igreja, do que a igreja acredita há 2000 anos. Nossa Senhora está no céu e ela de lá está cuidando de você, cuidando de mim, cuidando de nós. E quando nós invocamos Maria, nós somos felizes.
Nós invocamos Maria, nós temos a presença dela. Em outro momento, nós vamos meditar essa oração. Fica curioso, você vai gostar muito. Se quiser, já pode pesquisar. Invoca Maria, invoca a estrela, olha para a estrela. Quando você chama Nossa Senhora, ela vem sim. Vou contar uma história bem breve. São Bernardo compôs uma oração chamada Lembrai-vos. Belíssima essa oração. E essa oração aconteceu na vida de um santo, um outro santo chamado São Francisco de Sales, um grande santo. Ele estava em tentações terríveis e ele se achava, o pior pecador, achava que iria para o inferno. Ele estava tão triste, desanimado, não conseguia vencer aquele sentimento horrível que colocava ele para baixo. E ele entra numa igreja. Ele se achava digno do inferno e dizia: meu Deus, eu não quero estar no inferno para sempre te odiando. Eu sei que eu mereço, mas ele não conseguia confiar na misericórdia de Deus. E ele entra numa igreja, encontra uma bela imagem de Nossa Senhora. E embaixo está escrita essa oração, o Lembrai-vos. E quando ele lê essa oração, que você vai rezar comigo agora, ele fica tão emocionado. Toda aquela tentação some e ele é aconchegado no colo de Nossa Senhora. Se sente espiritualmente abraçado por ela e toda a opressão do inimigo cai por terra. Eu também tenho um testemunho bonito, em outra ocasião eu conto para vocês, mas agora dessa oração do Lembrai-vos, e agora nós vamos finalizar essa primeira formação de Nossa Senhora, rezando essa belíssima oração e já nos entregando antecipadamente a ela. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção e imploraram o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, e de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amanhã vamos continuar falando do conhecimento de Nossa Senhora. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher prometida? Quem é essa nova Eva? Quem é essa mãe maravilhosa? Né? Amanhã nós continuamos. E você não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esses vídeos da consagração. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.